Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Deus restaura o seu povo, tem como base o Salmo 137. O texto bíblico diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O texto bíblico que acabamos de ler nos fala da tristeza e da angústia que os israelitas sentiam porque estavam em terra estranha. Para entendermos melhor o contexto do Salmo 137, é necessário que nós nos reportemos a determinado período da história de Israel, que é o período da monarquia. Israel teve como primeiro rei um homem chamado Saul. Depois de Saul, Davi foi ungido rei de Israel. Posteriormente, Salomão, filho de Davi, se tornou rei em Israel. O rei Salomão cometeu um grave pecado diante de Deus, porque se casou com mulheres estrangeiras e se corrompeu na fé, adorando a seus deuses. O Senhor não se agradou disso, porque Salomão se desviara dos seus caminhos, adorando e servindo a falsos deuses. Então Deus disse a Salomão que nos dias do reinado de seu filho Roboão, o reino seria dividido. Depois que o Roboão começou a reinar, o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Esses dois reinos corromperam o seu culto, deixando de adorar somente a Deus, e queimaram incenso a Baal e aos Balaíns, e sacrificavam nos altos montes. A corrupção espiritual chegou a tal ponto que praticaram abominações diante dos olhos do Senhor, queimando seus filhos ao deus Moloque. O reino do norte era formado por 10 tribos e tinha como capital a cidade de Samaria. O reino do sul era formado pelas tribos de Judá e Benjamim e tinha como capital a cidade de Jerusalém. O reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia aproximadamente 136 anos depois de o reino do norte ter sido desterrado para o cativeiro assírio. Alguns profetas atuaram no reino do sul, dentre eles Isaías e Jeremias, e sempre alertavam seus reis e o povo de que era necessário voltar para a presença de Deus e restaurar o culto ao Senhor. Mas eles permaneceram na rebeldia, praticando a idolatria e não dando crédito às mensagens dos profetas. O profeta Jeremias, por causa de sua dura mensagem contra os reis, os sacerdotes e o povo, foi perseguido, preso, lançado ao fundo de um poço. Ele falava da parte de Deus, mas o povo não dava ouvidos. Jeremias clamava: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias alertava o povo dizendo que do norte se derramaria o mal sobre todos os habitantes da terra.
Então o mal veio do norte, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, matou seus jovens, donzelas e idosos à espada, tomou os utensílios da casa de Deus e os tesouros da casa do Senhor e levou tudo para a Babilônia. Os soldados babilônicos destruíram o templo do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. Aqueles que escaparam da espada foram levados para o cativeiro da Babilônia. Quando o povo estava no cativeiro, Jeremias lhe enviou uma carta dizendo para os israelitas que deviam edificar casas, plantar, deveriam casar-se e ter filhos. Os israelitas pensavam que o cativeiro não seria demorado, mas estavam enganados. No versículo 10, Jeremias disse: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O Salmo 137 relata exatamente este momento no qual o povo de Israel demonstra seu sofrimento às margens dos rios da Babilônia. O primeiro versículo do Salmo 137 diz que eles se assentavam e choravam às margens dos rios da Babilônia, lembrando de Sião. Provavelmente eles lembravam dos momentos de alegria em Jerusalém, das assembleias que aconteciam, dos sacrifícios nos templos, das festas que eram comemoradas. Lembravam-se do passado, de quando eram felizes na terra prometida. Mas agora, por causa do pecado e da desobediência, estavam em terra estranha. Tinham sido levados para o cativeiro babilônico, onde eram humilhados. Os versículos 2, 3 e 4 relatam que eles penduravam suas harpas nos salgueiros, porque os babilônios lhes pediam que cantassem cânticos de Sião e o canto do Senhor. Falavam a eles para se alegrarem. O texto bíblico diz que eles se negavam a cantar louvores em terra estranha. É importante entendermos que na situação em que estavam, serem obrigados a cantar era uma grande humilhação. Cantar cânticos religiosos seria uma humilhação muito maior, pois assim os cativos estavam reconhecendo que o seu Deus era menos poderoso que o Deus dos dominadores. Por causa disso, eles se recusavam a cantar e penduravam suas harpas nos salgueiros. Nos versículos 5 e 6, os israelitas fazem uma declaração de amor a Jerusalém, dizendo que ela era mais preferida do que a maior alegria deles. No versículo 7, os exilados se lembram dos males que o povo de Edom fizera contra Israel. Desde os tempos antigos, Edom se declarou inimigo de Israel, mesmo sendo descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Israel e Edom eram povos irmãos, mas Edom preferiu fazer mal a Israel. No livro de Números, capítulo 20, nos versículos 14 a 21, está escrito que Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, solicitando que esse permitisse que Israel passasse por seu território. O rei de Edom proibiu, ameaçando levantar contra eles a espada. Agora, no Salmo 137, versículo 7, os edomitas se alegraram com a destruição de Jerusalém e com o mal sobre o povo de Israel. A consequência dessas atitudes de Edom contra Israel está escrita no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 10, que diz: Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Vimos nesse versículo que em determinado momento da história, os edomitas foram exterminados da face da terra. Nos versículos 8 e 9, os exilados falam a respeito da Babilônia, dizendo:
Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Eles falavam que Babilônia haveria de ser destruída, porque eles conheciam as palavras do profeta Isaías, que nos capítulos 13 e 21 de seu livro falou a respeito da destruição da Babilônia. Destruição essa que aconteceu no ano de 539 a.C., quando o rei Ciro conquistou a Babilônia e depois permitiu que Israel voltasse para a terra prometida. A alegria do retorno se encontra no Salmo 126. O texto bíblico diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Agora o povo estava de volta a Jerusalém. A primeira leva dos judeus veio com Zorobabel. Neemias trabalhou na construção das muralhas de Jerusalém. Esdras, o sacerdote, doutrinava o povo na lei de Deus. O culto ao Senhor estava sendo restaurado, o templo reconstruído e com ele voltavam os sacrifícios. Era Deus restaurando a sorte de seu povo. É importante considerarmos aqui que depois da volta do cativeiro da Babilônia, nunca mais o povo de Israel se envolveu com a idolatria. Nunca mais o povo de Israel ofereceu culto a deuses estranhos. Cumpriu-se o que fora dito por Ezequiel no capítulo 36, versículos 26 a 28. O texto bíblico diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa mensagem permite que façamos uma importante aplicação para as nossas vidas. E essa aplicação diz respeito ao fato de Israel ter sido levado para o exílio por causa da desobediência. No exílio, o povo se assentava e chorava, lembrando de Sião, das assembleias, das festas, dos sacrifícios do templo. Eles dependuravam suas harpas e calavam o seu canto. Deus tentou, por meio dos profetas, evitar que o povo fosse para a Babilônia. Não era para Israel ter os seus jovens mortos ao fio da espada. Não era para Israel ver a destruição do templo de Jerusalém. Não era para Israel ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Nada disso teria acontecido se Israel tivesse escolhido obedecer à palavra de Deus. E a aplicação que podemos extrair para as nossas vidas é esta: assim como Israel, nós também corremos o risco de passar por semelhantes lutas e humilhações se nós deixarmos o caminho do Senhor. O inimigo pode encontrar lugar em nossas vidas, fazendo-nos assentar, chorar e lembrar não de Sião, mas da época em que andávamos firmes na presença do Senhor. E quantos hoje vivem de suas lembranças, de quando subiam aos montes, de quando participavam de vigílias, de quando pregavam nas praças, faziam visitas nos hospitais, cultos nos lares, quantas coisas eram realizadas, fruto de uma vida espiritual sadia na presença de Deus.
Mas eles, por alguma razão, escolheram a Babilônia do sofrimento, a Babilônia da angústia, a Babilônia da humilhação e abandonaram a presença do Senhor. Eles dependuraram as suas harpas e calaram os seus cânticos. E é isso que o inimigo deseja que façamos. Ele deseja que dependuremos as nossas harpas e calemos os nossos cânticos. A harpa e o cântico representam o nosso ministério e o nosso chamado. A harpa e o cântico representam a obra que Deus colocou em nossas vidas e que o diabo tem todo interesse em parar. Precisamos permanecer firmes na presença de Deus para que possamos tocar as nossas harpas, cantar os nossos cânticos e servir a Jesus, fazendo a vontade do Pai. E se você se encontra com a sua harpa dependurada e com o seu cântico calado, hoje o Senhor deseja restaurar a sua sorte. Se você é um desviado dos caminhos do Senhor, hoje Deus deseja restaurar a sua sorte, como restaurou a sorte de Sião. Então você ficará como quem sonha, sua boca se encherá de riso e a sua língua de júbilo. Então dirás em alta voz: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Devemos nos lembrar disto. Não é necessário que passemos pela Babilônia. Precisamos apenas ser obedientes à palavra de Deus. E se você estiver na Babilônia, saiba que Deus deseja hoje restaurar a sua sorte. Volte hoje para Jesus, faça um concerto com Ele, pegue de volta a sua harpa e entoe um cântico ao Senhor. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.